A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos. Desta vez, eu e Elísio Macamo vamos conversar sobre a eleição de Daniel Chapo, o governador de Inhambane, como candidato presidencial da Frelimo, em Moçambique, e sobre o acordo militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia e as suas relações fraternas com a Guiné-Bissau. Mais um sinal da expansão da influência russa no continente africano, que se tem vindo a alargar nos últimos tempos, recuperando ligações antigas do tempo da Guerra Fria entre Moscou e os então movimentos de libertação nacional em África. No nosso habitual espaço de entrevista, vamos falar com a investigadora Maria do Carmo Pissarra, que acaba de lançar em Portugal, das edições Cinemateca Tinta da China, o livro Catembe, esse obscuro desejo de cinema, um estudo sobre o filme realizado em Moçambique por Faria Almeida nos anos 60 e que se tornou no mais censurado da história do cinema mundial. Mas já lá vamos. À história atribulada de Faria Almeida e do documentário que pretendia mostrar o cotidiano de então Lourenço Marques, hoje Maputo, à metrópole e que acabou por se transformar num obscuro desejo de cinema que nunca chegou a estrear-se comercialmente, porque depois de cortado quase para metade, acabou proibido pela censura da ditadura portuguesa. Para já, vamos falar da atribulada escolha de candidato da Frelimo à presidência de Moçambique. Foram precisos 3 dias de prolongada escolha para que o Comitê Central do partido que governa Moçambique desde a independência chegasse finalmente à sua escolha. Daniel Chapo, o governador de Inhambane, sucede a Filipe Nyusi, que completa este ano o seu segundo e último mandato. O processo foi tão atribulado que acabou com Roque da Silva admitir-se secretário-geral do partido, depois de não ter conseguido nas primeiras votações ser o principal escolhido. Diz-se que Roque da Silva semeou muitos inimigos durante a sua etapa como secretário-geral, por impor um estilo demasiado autoritário e que a colheita amarga acabou por despontar na escolha do candidato à presidência. Há quem diga que a escolha de Chapo é uma jogada de mestre de Nyusi para garantir que tem na presidência alguém que lhe garante uma pós-presidência tranquila e não acabe, como aconteceu com Armando Guebuza e a família, com problemas na justiça ao deixar o cargo de Presidente da República. Que a candidatura de Roque da Silva seria apenas o isco lançado para atrair atenções e fazer passar depois o nome mais discreto do governador de Inhambane. Professor, o que nos tem a dizer sobre isso? Muita coisa, não sei se eu vou conseguir conter-me aqui, é tanta coisa aqui, mas eu acho que o essencial é o seguinte, eu acho sim que esta é uma grande vitória do presidente Nyusi, sabe, ele deu-me uma lição muito importante, que realmente os homens não se medem aos palmos. Uma pessoa que eu pelo menos menosprezei politicamente, acabou dando um golpe de mestre extraordinário. Agora a questão é saber em que sentido é que isto foi um golpe de mestre. Eu creio que a aposta dele era mesmo Roque Silva. E, portanto, o que se diz aí sobre a provável intenção dele de esconder o trunfo não parece fazer muito sentido, porque a história de Moçambique mostra claramente que nunca é o caso e que ele não seria a exceção, que tudo que ele de mal fez durante os seus 2 mandatos vai ser considerado e vai ser penalizado pelo próximo, não importa se esse próximo foi determinado por ele ou não. O que eu acho é que ele não queria que fosse alguém indicado por outras pessoas. Ele não queria que o Comitê Central tivesse voz. Ele não queria as pessoas que discretamente já tinham manifestado a sua vontade de lançar a sua candidatura.
Portanto, eu acho que o aspecto mais determinante foi esse, foi dele não querer os outros e insistir nesta ideia de que só fossem as pessoas por ele consideradas. E é isso que vingou mesmo durante a sessão. O que fez com que a sessão fosse tão complicada foi justamente isso. E um detalhe aqui muito interessante é que quando ele finalmente aceita abrir a lista para mais nomes, os nomes que entram nessa lista não são os nomes das pessoas que já estavam na fila. Portanto, são nomes de outras pessoas, nenhuma das quais realmente reunia condições, mas aí já estamos entrando num outro assunto, que é o da mediocridade da política em Moçambique. E esta foi uma clara manifestação dessa mediocridade. Então, mais uma vez, eu acho que foi um golpe de mestre. Ele conseguiu evitar que houvesse uma imposição de candidatos que ele não queria. O único preço que ele teve que pagar foi de viver com a ideia de que aquele que era o primeiro na sua lista não tenha conseguido. Mas não creio que houvesse da parte dele o plano realmente de ter o Daniel Chapo como o candidato. Acho que isso foi o resultado da própria dinâmica do encontro. E o que é que acha do Daniel Chapo? O que é que acha ou seja, há uma biografia que está disponível já com uma longa e extensa coleção de políticas que ele aplicou na governação de Inhambane. O que é que acha? Acha que ele poderá ser um bom presidente? Bom, sabe, ser bom presidente em Moçambique depende de muita coisa que tem muito a ver com a própria organização e a própria estrutura do partido no poder, tanto neste caso da Frelimo. Eu acho que há fortes probabilidades de ele não vir a ser um bom presidente se ele, por exemplo, não fizer o trabalho de base que precisa de ser feito dentro da Frelimo. Porque se esse trabalho não for feito, a Frelimo vai lhe impedir de ser bom presidente. E é aí onde nós temos a grande questão que nós precisamos de discutir em Moçambique. Porque o mais curioso neste processo, António, foi que a escolha foi feita sem que as pessoas escolhidas, as pessoas que deviam ser eleitas, tivessem apresentado as suas ideias. Portanto, dizer assim, olha, o meu projeto é este. Não houve nenhuma discussão sobre isso aí. Então, é uma coisa, em 2024, sabe, quase 50 anos depois da independência de Moçambique, é uma coisa extraordinária essa, que o maior partido de Moçambique escolhe alguém para ser o seu candidato presidencial, sem dar a oportunidade a essa pessoa de dizer o que é que pensa, que projeto político tem e por aí fora. Agora, ele tem boas referências, as pessoas falam, há muita gente que fala bem dele, é considerada uma pessoa afável, uma pessoa simpática, disse que fez um bom trabalho em Inhambane. Bom, isso também vai depender dos critérios que nós utilizamos, porque a província de Inhambane não é a província com melhor desempenho econômico em Moçambique, não é, nem de longe. Portanto, e é preciso ter em conta que uma boa parte do seu desempenho econômico depende pura e simplesmente da indústria extrativa com a Sozó e do turismo, não é? Então, é difícil que a província não tenha bom desempenho a esse nível, não é? Mas em termos, não sei, de infraestruturas, em termos da própria industrialização da província, que é algo extremamente importante e necessário, acho que não há nenhum registro significativo. Mas neste momento há de haver muita conversa assim, né? Porque as pessoas, sobretudo da Frelimo, vão estar preocupadas em mostrar que escolheram bem, né?
e vão exagerar os feitos do indivíduo. Mas, para ser franco mesmo, eu acho que esta escolha foi uma demonstração não só da má governação, da fraca qualidade da governação da Frelimo, como também uma demonstração de irresponsabilidade, uma grande irresponsabilidade da parte da Frelimo. Mas, professor, está a falar aqui que, e é verdade, ou seja, o que se apresenta nestas candidaturas são nomes, ou seja, não há ideia, não há um projeto de país, mas a verdade é que chegamos ao fim de 2 mandatos da Filipe News e sabemos muito pouco qual é a ideia dele de país que ele tem. E para podermos apreender ou não se aquilo que ele conseguiu foi aquilo que ele queria, se ficou muito aquém. Eu acho que esse é o que é um bocado o problema. A Frelimo também não tem um projeto de país a não ser manter-se no poder. Exatamente. Infelizmente é isso aí. Agora, é preciso ver uma coisa. O Filipe Jacinto News foi escolhido em 2014. E ele teve que passar por um processo de apresentação das suas ideias. Houve campanha que os 3 candidatos escolhidos pela Comissão Política fizeram em todo o país. Foram se apresentar aos secretariados provinciais da Frelimo, falaram do que queriam fazer e por aí fora. Portanto, o processo de 2014 foi muito diferente do processo atual. E eu concordo com o que o Antônio diz sobre a ausência de projeto político da parte da Frelimo. E talvez até o que me parece pior é também o fato de o próprio conceito de projeto político não fazer sentido para os membros da Frelimo. Sabe? É uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido. Então, sem isso aí, como é que eles vão discutir ideias? Como é que eles vão ter sensibilidade para a importância da discussão de ideias? Sabe, nós temos aquele quadro stalinista de que o partido é que decide, né? O partido é que diz o que precisa de ser feito, mas o partido são pessoas, né? E acabam sendo umas poucas pessoas a dizer o que precisa de ser feito, mas tudo isso aí piorado pelo fato de que hoje as pessoas estão lá, não têm nenhuma referência ideológica consistente, né? Sabe, a gente pode falar o que quiser sobre o período imediatamente a seguir à independência, e eu particularmente critico aquele período, mas uma coisa importante que a Frelimo tinha naquela altura é que ela tinha uma referência ideológica muito clara e fazia a sua política em referência a isso aí, portanto, em referência à necessidade de transformação socialista de Moçambique. Isso é importante, sabe, ter uma ideia. E hoje é como o Antônio diz, e eu também tenho dito em várias ocasiões, hoje a grande preocupação é apenas manter o poder. Por quê? Porque a manutenção do poder garante a reprodução da própria Frelimo. Agora, o problema com isso aí, e tenho estado a falar sobre isso, é que cria condições para a criminalização do Estado. Muitas das coisas vemos que não estão a ocorrer bem em Moçambique. A própria guerra em Cabo Delgado, os raptos, que são uma grande dor de cabeça, sobretudo em Maputo, o narcotráfico, tudo isso aí é resultado da criminalização do Estado, é resultado da necessidade que a elite política tem de se reproduzir através do controle do Estado, não necessariamente através da criação de condições para que os moçambicanos produzam riqueza, né? Uhum. Professor, já vamos passar ao segundo tema desta semana. Foram poucas as vezes que São Tomé e Príncipe mereceu tanta atenção na imprensa portuguesa, até arriscaria a dizer que nunca se prestou tanta atenção aos desígnios políticos, tanto são tomenses como nesta altura. Bastou o governo de São Tomé assinar um acordo de cooperação militar com a Rússia para que se começasse a gritar ao tio, vêm os russos, estão a entrar no espaço que deveria ser de influência portuguesa e não é.
Mas a verdade é que os russos já estiveram antes nos países africanos de língua portuguesa, foram eles que ajudaram nas lutas de libertação, foi a União Soviética que formou muitos quadros para os jovens países independentes que a ditadura portuguesa não quis formar, nem descolonizar contínuo. O que está a acontecer agora é que, depois da invasão russa da Ucrânia, num mundo que se estava a inclinar para a Ásia e Pacífico como novo centro da geopolítica mundial, com os Estados Unidos e a China como grandes potências, é que se está a definir agora uma nova ordem mundial e a África passou a ser um continente apetecível para a Rússia. E Putin voltou a reatar os laços de Moscovo com os seus velhos aliados do continente, lembrando apoios históricos, mostrando as afinidades que tinha com os seus velhos dirigentes formados em universidades do antigo espaço da União Soviética. Muitos deles que falam melhor russo do que inglês, a nova língua franca internacional. As movimentações russas já estabeleceram quase que uma faixa de influência que vai do Atlântico ao Mar Vermelho e agora estão a atacar diplomaticamente a costa ocidental africana, com São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau e a Guiné Equatorial, tudo países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, o que fez Lisboa mostrar a sua perplexidade e preocupação. Mas, como bem lembrou o primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada, um acordo militar com a Rússia não muda nada em relação com Portugal e, além disso, São Tomé e Príncipe é um país soberano e independente e não tem de prestar contas a Lisboa sobre os acordos que assina. O que é que pensa de todo este alarido em torno deste acordo militar? Bom, eu acho que o primeiro-ministro de São Tomé tem razão em destacar a questão da soberania, né? E é sempre importante respeitar isso. E acho que houve um certo descuido diplomático da parte de Portugal ao levantar essa questão da forma como isso foi feito. Portanto, isso para mim é mais do que claro. Agora, há outras questões que são muito mais importantes do que pura e simplesmente proclamar a soberania, né? Por exemplo, uma tem a ver com um certo equívoco que existe em África, infelizmente, que é a confusão que se faz entre a União Soviética e a Rússia. A União Soviética nunca foi a Rússia e a Rússia nunca foi a União Soviética. A União Soviética foi a Rússia, a Ucrânia, o Kirguistão, o Cazaquistão, sabe? Foi uma união de repúblicas soviéticas. É verdade que nós podemos dizer que tinha como seu centro a Rússia, não é? Mas não é verdade que essa Rússia que estava no centro da União Soviética é a mesma Rússia que a gente tem agora com Putin. Portanto, é uma Rússia com um compromisso ideológico muito forte com o marxismo, com o socialismo, com o leninismo e por aí fora. E isso não caracteriza a orientação ideológica de Putin e da Rússia de hoje. Então, há esse equívoco que eu não consigo perceber porque que muitos políticos africanos cometem constantemente esse erro, não é, de confundir a Rússia com a União Soviética. Se for por uma questão de agradecer o apoio que a União Soviética deu aos movimentos de libertação, às lutas para a independência por aí fora. Então, isso vale também para a Ucrânia, vale também para a Polônia, vale também para a Hungria, para a República Checa, para os países bálticos, vale para todos esses aí, porque eles fizeram parte de um grupo de países, de uma aliança que deram esse apoio. E a pergunta que nós devíamos colocar é por que todos esses países se afastaram da Rússia? Né? Quem é o mal da fita nesta história? Então, esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco, infelizmente, esta é uma constante na história política africana, é de pensar que o inimigo daquele que eu considero meu inimigo é meu amigo. Não é assim. A Rússia tem interesses claros e a Rússia está a regressar à África em condições muito difíceis. Ela praticamente está a usar os países africanos para procurar ganhar uma respeitabilidade e uma visibilidade que hoje ela não tem condições de sustentar. Sabe? Só 1% do investimento russo
só 1% de investimento estrangeiro russo é aplicado em África. Sabe, não é nada. O que a Rússia faz em África não é nada. São 18 bilhões de dólares por ano contra mais de 64 bilhões de dólares americanos. E se eu falar da China, sabe, não há como comparar o compromisso econômico da China com o compromisso econômico da Rússia no nosso continente. Olha, a Turquia, mesmo a Turquia, consegue ter uma presença econômica mais forte em África do que a própria Rússia. E eu nem disse uma coisa que é muito importante, é que uma boa parte do que a Rússia transaciona com a África consiste em armamento. Sabe, é tudo equipamento militar. Portanto, não há uma estrutura econômica na Rússia que constituiria uma alternativa econômica no contexto mundial para os países africanos. Então, só essas duas coisas, alonguei-me bastante, mas só essas duas coisas mostram que a questão da soberania que o primeiro-ministro São Tomé levanta e muito bem não é suficiente para que os próprios africanos reflitam sobre as implicações deste namoro com a Rússia, né? E o que é que isto poderá ter impacto na CPLP, por exemplo, na relação entre os países? Se é que a CPLP, que se fala muito, mas que concretiza pouco daquilo que deveria ser um espaço igualitário de Estados que falam a mesma língua, mas que às vezes uma pessoa questiona-se qual é o papel que desempenha a CPLP hoje em dia. Sim. Bom, organizações como a CPLP vão sempre ter um defeito estrutural, né? Que é a história colonial. Haverá sempre limites para o que um país como Portugal pode dizer no que diz respeito a valores, né? E a atração que a Rússia exerce em África tem muito a ver com o fato de que a Rússia é muito favorável a regimes políticos autoritários. Portanto, dá cobertura ao autoritarismo político, e isso exerce um fascínio muito grande sobre alguns políticos africanos. Quer dizer, em Moçambique é mais do que claro que esta é que é a orientação. Portanto, há uma forte cultura política autoritária. Angola é a mesma coisa. Não sabia assim tão bem sobre São Tomé. Mas, sabe, nesses dois países, essas tendências são muito claro, a Guiné-Bissau também com o seu presidente errático, né, o autoritarismo russo é muito bem-vindo, e isso vai dificultar a cooperação ao nível da CPLP, porque ela precisa ser feita na base de alguma comunhão de alguns valores. E um dos valores mais importantes é o respeito pela dignidade humana. E a dignidade humana, na minha opinião, é mais respeitada no sistema político que é praticado em Portugal, que é praticado no Brasil, que é praticado em Cabo Verde, muito mais do que nos sistemas políticos que são dominantes neste momento em Moçambique, em Angola e na Guiné-Bissau. Então, como é que há de haver essa conversa, sobretudo quando essas boas coisas vêm de países que têm um grande fardo histórico, Portugal como potência colonizadora, e Brasil como herdeira de todo um sistema de escravatura que comprometeu bastante o compromisso com os valores que a própria Constituição brasileira defende, né? Então, é realmente muito preocupado, mas eu nesta questão estou preparado, de facto, a dizer que o grande desafio aqui é para os próprios países africanos.
os próprios países africanos. Sim. Eu acho que é um bocado isso, não é? Ou seja, o problema aqui não é Sim. Portugal, o problema aqui são os regimes autoritários que se podem instalar nos países africanos, não é? Porque aqui há Pois. tiques autoritários do presidente da Guiné-Bissau, há Isso. tiques autoritários de Patrício Trovoada, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Aliás, há uma relação simbiótica entre os dois, entre Embaló e Trovoada. E há uma tendência também no seu país, em Moçambique, em que a Frelimo está cada vez menos propensa a investir na sua democracia. E eu acho que esse é o que é um bocado o problema desta história, que é termos de repente o reforço do autoritarismo nos países africanos. Sim, exatamente. Esse é que é o nosso grande problema, e é um pouco a partir daí que eu olho para esta questão russa eh, em África. Em condições normais, seria bom que os africanos tivessem realmente a possibilidade de diversificar, digamos assim, as suas relações. Tanto aquela ideia que se tem de um mundo multipolar não é má, só que esse mundo multipolar não pode se traduzir na oposição entre democracia e autoritarismo, né? E infelizmente é essa a escolha que nos é dada, né? É isso que nós devemos escolher e claro, há muita apetência por isso nas elites políticas africanas que têm esta orientação autoritária. E isso é grave. E, sabe, é também isso que, por exemplo, a minha opinião, vai comprometer bastante uma organização como o BRICS, não é? Porque nós temos lá a África do Sul, nós temos o Brasil e até certo ponto a Índia, com fortes restrições democráticas ao que os seus governos podem fazer. E uma organização assim, a trabalhar com uma Rússia, com uma China, ou com a Arábia Saudita, eu não vejo isso a funcionar assim tão bem, né? Mas o essencial para mim é isso aí. Nós devemos ter e devemos explorar as possibilidades de diversificação, digamos assim, dos nossos parceiros de cooperação, mas temos que também ter a preocupação de garantir que esses parceiros não nos empurrem para cantos que legitimem a violação da dignidade humana nos nossos países. Infelizmente, com a Rússia, isso é muito mais provável do que seria, não sei, com Portugal, com os Estados Unidos, com os países escandinavos, portanto, com a União Europeia e por aí fora. Isso é preocupante. Mas quando já em termos ocidentais se questiona também a democracia e quando há tiques autoritários também nos países democratas também, não há propriamente aqui uma margem para dizer aos outros não sejam democratas que nós não queremos ser. Bem, já vamos longo nesta primeira parte. Vamos acabar aqui e passar já para o nosso espaço de entrevista, desta vez com a investigadora Maria do Carmo Pissarra. Maria do Carmo Pissarra, investigadora contratada da nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, professora na Universidade Autónoma de Lisboa e programadora de cinema, tem dedicado a sua carreira de investigadora às representações cinematográficas coloniais ou pós-coloniais, à propaganda filmada e à censura durante a ditadura em Portugal, para além de As Mulheres nas Descolonizações e os usos militantes da imagem. Além de Catembe, esse obscuro desejo de cinema agora publicado, publicou em 2022 Olhar de Maldoror, Singularidade de um Cinema Político, sobre a cineasta Sara Maldoror. Antes tinha publicado Projetar a Ordem, Cinema do Povo e Propaganda Salazarista, Azuis Ultramarinos, Propaganda Colonial e Censura no Cinema do Estado Novo, além de ter publicado com o realizador Jorge António a trilogia Angola, O Nascimento de uma Nação. Carmo, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui neste podcast. Fala-nos um pouco, e antes de mais, do Farid Almeida, que será para muitos um desconhecido realizador de cinema português que tanto tinha
que muitos acalentavam como tendo uma grande carreira e acabou por passar a meio na sombra, bocado também por causa do Catembe, não é? Uhum. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui a conversar convosco. Bem, Manuel Faria de Almeida nasceu na antiga Lourenço Marques, Maputo, onde foi um dos fundadores do Cineclube Lourenço Marques. E o que sucedeu lá, como estava a acontecer também em Portugal, na então metrópole, era que os cineclubes eram locais, de alguma maneira, de desvelação de novos olhares e de contestação também ao regime. E o Faria de Almeida, já casado, pai de uma filha, a dada altura começa a fazer filmes em que se pretendia mostrar também a maneira como viviam pronto, a população branca, mas também a população negra, as grandes dificuldades com que subsistia, e entretanto, a dada altura ganha uma bolsa para ir estudar cinema para Londres, onde sucedeu ao Fernando Lopes, e onde acabou por fazer uma primeira curta extraordinária que permaneceu muito tempo a estrear em Portugal, Os Streets of Early Sorrow, sobre o massacre de Sharpeville, na África do Sul. Depois disso, e com o Cunha Teles, que na altura tinha as produções Cunha Teles no ativo, fez então este filme Catembe, que eu chamei A Sob Escuro Desejo de Cinema, porque, efetivamente, sendo um documentário ficcional que pretendia mostrar como se vivia durante 7 dias na então Lourenço Marques, acabou por ser completamente censurado, cortado pelo Ministério do Ultramar, e isso foi uma inovação. Até então havia uma comissão da censura que dilacerava os filmes, não é? E que os proibia e os cortava, mas o que é novo no caso Catembe é que o Ministério do Ultramar é chamado a pronunciar-se, e ainda estavam vivas aquelas alterações que tinham sido promovidas por causa da revisão constitucional, a mudança da designação de colónias para províncias ultramarinas, esta ideia de que não se podia dizer Moçambique como se não fosse Portugal, e portanto há alguns dos cortes que são feitos ao filme são absolutamente estúpidos. O filme não é um filme anticolonial, como depois virá a ser, por exemplo, Deixa-me ao menos subir às palmeiras, do Lopes Barbosa. É o primeiro filme que faz uma interpretação crítica da realidade colonial e que muitas vezes faz isso através do humor e do burlesco, porque de algum modo eu acho que Faria de Almeida não teria a percepção do que era a censura do regime ainda, porque Moçambique, apesar de tudo, por causa da proximidade da África do Sul, podiam-se ver filmes que não se viam na então metrópole, e depois vai para Londres e depois para Paris. Portanto, de algum modo ele não conhecia os modos de operar da censura, que, diga-se de passagem, não funcionava de acordo com aquilo que poderia ser, por exemplo, nos Estados Unidos havia um código Hays que explicitava o que é que não podia ser mostrado, e aqui havia uma lei relativamente vaga, e depois havia 2 ou 3 folhinhas que a da altura o Manuel Mozes encontrou no Centro de Documentação da Cinemateca, porque este estudo também acho que teve essa, e o meu livro anterior, O Projetar a Ordem, acabaram por desvelar que figuras como o Félix Ribeiro, que ainda hoje dá nome à principal sala de cinema da Cinemateca, eram dos censores do regime, não é? E foi ele também que fez a programação com que o SPN-SNI durante anos fizeram itinerância pelo país, criando uma visão anticomunista à maior parte da população portuguesa. Uhum. Elísio, já agora, em Moçambique conhecem o Faria de Almeida? Bom, eu não estou muito nas lides do cinema, mas acompanho mais ou menos o que foi feito no tempo colonial, o que foi feito sobretudo no período imediatamente a seguir à independência. E não tenho memória deste nome estar muito presente nas discussões sobre a história do cinema em Moçambique. Portanto, este assunto apanhou realmente de surpresa, e sobretudo pensando no Catembe, né? E pensando nessa ideia de retratar o cotidiano das pessoas. Acho muito estranho que, sobretudo no contexto daquele fervor revolucionário, isto não tenha merecido assim muita atenção, ou pelo menos o tipo de atenção que teria chamado a minha atenção, né?
Nós tivemos, pronto, eu tenho estado a programar a convite da Cinemateca Portuguesa um ciclo que vai ser tripartido, já foi a parte dedicada a Moçambique, o ciclo chama-se do Cinema de Estado ao Cinema Fora de Estado, abril foi dedicado a Moçambique e tivemos precisamente o José Luís Cabasso, que foi o segundo Ministro da Informação de Samora Machel, tivemos o Camilo de Sousa e o Luís Carlos Patraquim, que escrevia os textos dos famosos Cuxa Canema, e tivemos também connosco Inadel Cossa, que é uma das jovens promessas de cinema moçambicano. E naturalmente que falou-se dos primórdios de cinema moçambicano, não é? Como é que Samora Machel, da altura, criou um projeto cinematográfico para projetar a nação e inevitavelmente menciona-se a questão do Catembe, até porque o livro foi apresentado agora recentemente na Cinemateca pelo Luís Carlos Patraquim. Eu convidei o Luís Carlos e naturalmente que o Luís Carlos também dizia que o filme não tem o alcance que mais tarde o Deixa-me ao menos subir às palmeiras, que é uma adaptação para cinema do Conto de Dina, do Luís Bernardo Oana, não tem esse alcance anticolonial que o filme do Lopes Barbosa vem a ter. Aquilo que eu percebi ao longo dos anos é que naturalmente figuras como o Pedro Pimenta, as pessoas que estiveram ligadas à criação do Instituto de Cinema em Moçambique, bom, na verdade também não se sentiam muito bem com filmes que tinham sido feitos por colonos brancos ou por figuras, por portugueses, não é? Na verdade as pessoas queriam criar um projeto moçambicano de cinema e quando muito estavam abertos no pós-independência àquelas amizades internacionalistas que vinham de Cuba ou que vinham por via do leste da Europa, não é? Aliás, o primeiro filme de ficção canónica em Moçambique é O Tempo dos Leopardos, em que o Camila é o assistente de realização, e depois de facto há uma figura como o José Cardoso, que vem do movimento cineclubista e que realmente era de origem, pronto, era branco e português, mas que era uma pessoa que tinha alguma preparação e acaba por fazer O Vento Sopra do Norte, não é? Que é a primeira ficção canónica feita exclusivamente por moçambicanos. É natural que o Catembe durante anos não tenha sido comentado. Eu sei que houve tentativas no pós-independência de mostrar o Deixa-me ao menos subir às palmeiras, mas que o Corinha Ramos não conseguiu. Eu acho que tudo isso é muito natural. Na verdade, quando eu comecei a estudar o Catembe, tentei levar o filme a Moçambique e queria tê-lo projetado um bocadinho precisamente para perceber como é que os moçambicanos hoje olhavam para este objeto, não é? O que é que eles achavam deste filme, como é que se viam ali retratados, ou pelo menos na versão que subsistiu. Depois houve vários problemas, e alguns deles também tiveram a ver com as inundações que ciclicamente afetam Moçambique e acabei por não conseguir ir, mas eu acho que era importante que os moçambicanos vissem o Catembe e este livro também traz uma edição em DVD do filme e de algum modo vai colocar o filme disponível para quem o queira ver e criticar também, não é? E deixá-lo aberto à crítica. Sim. Mas assim, Maria do Carmo, como é que a gente pode caracterizar, digamos assim, a perspectiva ideológica do Manuel Faria de Almeida? Porque, naturalmente, que um dos problemas que nós tivemos em Moçambique, não só em relação ao cinema, como também em relação a quase tudo que fosse manifestação cultural e artística, foi sempre esta forte necessidade de dar um cunho marxista, portanto, revolucionário às coisas. Eu estou a tentar perceber se terá sido difícil traduzir, digamos, essa obra com recurso a essa lente ideológica que foi dominante nos primeiros anos de independência em Moçambique. Eu acho que aquilo que o Lísio diz, de algum modo, justifica também o desinteresse que um objeto como o Catembe teria na altura e que provavelmente continuará a ter, porque este debate que fizemos há poucos dias na Cinemateca também tornou óbvio que ainda hoje esta lente marxista determina fortemente a maneira como às vezes se pensa, pelo menos ao nível do Estado, o cinema, não é? O cinema moçambicano. O Faria de Almeida não era uma figura ligada a
um enquadramento ideológico marxista, ao contrário do Lopes Barbosa. Lopes Barbosa estava muito marcado pelo cinema soviético, pelo Glauber Rocha, e o Faria de Almeida não. O Faria de Almeida o que trazia era muito influências de figuras como Agnès Varda ou como o Chris Marker, que realmente tinham feito também obras notáveis, também de denúncia contra o colonialismo, não é? Digamos que ele é uma figura com sensibilidade anticolonialista, que traz uma linguagem nova cinematográfica, porque estuda em Londres durante o período em que o cinema direto está na ordem do dia. Ele, aliás, foi convidado pelo Tony Richardson, depois do Streets of Early Sorrow ganhar um prémio, o prémio de melhor filme num festival que havia dedicado a filmes de escola. Quer o Tony Richardson, quer o Serviço de Cinema das Nações Unidas convidaram o Faria de Almeida, e ele não pôde aceitar porque, como tinha uma bolsa do regime português, era obrigado a regressar a Portugal e, pelo menos durante 3 anos, trabalhar em Portugal. Agora, o que se passa é que, efetivamente, ele traz uma linguagem cinematográfica nova, e este livro, olha, quando estive agora a escrever, mas este livro, não tinha trabalhado isso quando fiz a tese de doutoramento, que foi um dos estudos de caso, foi o CATEMB, na verdade, permitiu-me perceber que o Faria de Almeida continuou sempre a usar este estilo muito de cinema direto e de grande sensibilidade estética nos documentários que depois foi fazendo, porque ele depois nunca mais fez nenhum filme de ficção, apesar de ter desejo de o fazer, mas a história da censura ao CATEM perseguiu, mesmo entre os seus pares portugueses, e, na verdade, ganhou uma série de prémios em Portugal do próprio CNI, ou do SEIT, mais tarde, o organismo pronto, que depois substituiu o CNI, e na verdade a linguagem não foi um problema, foi efetivamente a questão do anticolonialismo subjacente ao CATEM, porque o CATEM torna muito óbvia que, apesar de não haver, que há uma sociedade em que, não havendo segregação ou apartheid oficial como existiria na África do Sul, há efetivamente segregação e há sociedades que vivem separadas, não é? Portanto, não se podem mostrar os bairros do Caniço, não se podem mostrar os meninos negros que no clube naval empurram os barcos dos rapazes e das raparigas brancas, não se pode mostrar a maneira como vive a Catembe, que é uma mestiça do bairro com o mesmo nome, não é? E, sobretudo, também há esta questão da Catembe ser uma mulher mestiça que sobrevive, como pode, bebendo bebidas num bar com os sul-africanos que vêm passar os fins de semana e as férias a Lourenço Marques, não é? Portanto, aquilo que se mostra é uma sociedade que estava muito longe do paradigma lusotropicalista que o regime português pretendia, de algum modo, projetar. O Faria de Almeida achava que mostrar a convivência racial em bares poderia ser uma via para comprovar a existência de um certo lusotropicalismo, mas claramente estava enganado, porque o censor disse o que se gostaria que fosse mostrado eram as imagens de convivência nas escolas, nas atividades desportivas, e isso vai completamente contra aquilo que é o CATEM filme, que mostra efetivamente uma realidade ou um registro próximo daquilo que seria a realidade laurentina, daquele período, não é? E mostra, ou sublinha, que o outro tipo de imagens que o regime quereria mostrar era algo que vinha importado das atualidades cinematográficas de propaganda do Estado Novo, das imagens de Portugal, do próprio visor que existiu em Moçambique, das atualidades moçambicanas feitas pelo Mel Pereira, não é? E que efetivamente são feitas a partir de uma bitola que é a bitola branca colonialista, não é? E o Catemba, a novidade que traz é, apesar de ser feito por alguém que efetivamente vem de um meio privilegiado, tem uma sensibilidade anticolonial e se apercebe das profundas discrepâncias e injustiças sociais que existem na suposta fantasia lusotropical que o regime procura de algum modo promover e enaltecer.
Eu acho que aqui ou seja, nesta conjunção para o livro se ter tornado numa coisa de Guinness, não é? Não ser o livro, o filme mais censurado da história do cinema. Há aqui também uma espécie de tempestade perfeita, ou seja, há, por um lado um bocado de ingenuidade do Farid Almeida, achando que o regime em Moçambique era mais flexível do que era na metrópole. Depois tem a história dessa mudança na política ultramarina, ou seja, esse espaço de transição entre ter uma perspectiva de colónia ou de Portugal, de Minha Timor, e por outro lado ter também essa inveja daqueles que faziam cinema em Moçambique também nessa altura e que não queriam que ele tivesse essa nova linguagem que lhes mostrasse também que eles eram só meros colaboradores do regime. É isso que acontece um bocado. Eu concordo com aquilo que diz António. E depois temos de ter a noção que a guerra colonial, ou as guerras de libertação, não é? Acabaram de se generalizar nesse momento a todas as antigas ex-colónias portuguesas, com exceção de Cabo Verde e de São Tomé, que são casos distintos, não é? Portanto, estamos em 63, 64 e temos as guerras de libertação generalizadas e o regime muito sensível àquilo que é eventualmente o retrato, e é incrível porque o Faria de Almeida vem, quando ele regressa de Londres e de Paris, porque ele faz um estágio no IDEC, os jornais fazem notícias sobre ele ter sido, e foi, o melhor aluno sempre, até à data, na London School of Film Technique. Portanto, figuras como o Luís de Pina, o Félix Ribeiro, estão cheias de expectativa que ele venha fazer finalmente o filme de propaganda que até então não foi feito, porque há o Feitiço do Império, que é um filme de propaganda colonial anti-americana, também porque às vezes as pessoas esquecem-se que o regime português não era só anticomunista, era também anti-liberalismo americano, e portanto se a Revolução de Maio é um filme anticomunista, o Feitiço do Império é um filme anti-americano e anti-liberalismo americano. E depois é feito o Chaimite, não é? Pelo Bruno Ducante, que diz que o filme foi sempre censurado. Há escassa produção de ficção, quer em Angola, quer em Moçambique, e é tudo bastante tipo o Chico M, Sortilégio Africano, que é um filme absolutamente horrível. Que na verdade as pessoas às vezes não têm a percepção, e isso não foi muito falado, mas que é uma inspiração para o Miguel Gomes fazer o Tabu. E portanto havia finalmente a expectativa, quer dizer, os comentários e atualidades de propaganda eram péssimos, muito longe. Quer dizer, se nós vamos comparar, por exemplo, com aquilo que sucedeu em Moçambique depois quando se fizeram os Cuxa-Canema, que são filmes de propaganda de Estado, mas que têm uma qualidade absolutamente extraordinária, quer no modo como são filmados, porque tem um modelo que é o dos noticeiros cubanos, não é? E que tem um texto de uma qualidade absolutamente extraordinária, que são os textos de Luís Carlos Patraquim. Quer dizer, os jornais de propaganda de atualidades cinematográficas portuguesas do regime português são péssimos, são coisas feitas de uma maneira absolutamente desinteressante, congórica, com um discurso absolutamente insuportável, não é? E portanto havia realmente esta expectativa que o Faria de Almeida viesse mudar a maneira de filmar as colónias, e isso não acontece porque efetivamente o Faria de Almeida, apesar de vir de um meio que é de certo modo privilegiado, tem a noção da realidade moçambicana. Aliás, ele dizia-me que a dada altura um dos amigos dele negro desapareceu pura e simplesmente, e ele ficou sempre convencido que tinha sido a PIDE a fazê-lo desaparecer, e por exemplo ultimamente filmes como os do Inadelso Cossa mostram a trilogia da memória do Inadelso, não mostra só o que foi a guerra civil subsequente em Moçambique, mas também o modus operandi da PIDE em Moçambique, não é? E as histórias de horror que aí aconteceram, não é? Naquela vivenda que ainda hoje existe em ruínas em Maputo, não é? Vi na Algarve. Exatamente. Eu gostava. Tínhamos mais para continuar, mas não temos tempo para mais. Obrigado, Maria do Carmo. Obrigada eu pela conversa com os dois. Antes de acabarmos, e como é nosso hábito, vamos deixar aqui algumas sugestões de fruição para quem nos está a ouvir. O que é que nos trouxe esta semana, professor? Bom, eu desta vez não trago nenhum livro. Eu
trago apenas a sugestão de um colóquio internacional que vai ter lugar nos dias 16 e 17 deste mês, tanto em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e é um colóquio com o título A Insularidade nas Literaturas Africanas. O mais importante é dizer que eu acho sempre muito bom pensar os nossos países a partir da literatura, e a questão da insularidade naturalmente revela uma experiência muito particular não só com a língua, como também com a história. Então, a proposta que este colóquio internacional faz, para mim, é sempre muito interessante e bem-vinda. As organizadoras são a Doris Visa e Jenny Mendes de Brito, né? Então, isso é para o dia 16 e dia 17 de maio, para breve. Ok, eu pela minha parte vou hoje sugerir também não um livro, ou seja, que não é habitual em mim, é uma exposição do pintor moçambicano Roberto Xixorro, ou simplesmente Xixorro, que inaugurou 11 de maio no Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa e estará patente ao público até 30 de junho. Chama-se a exposição Entre Sonhos e Realidades, e sobre esta exposição e sobre o artista escreveu o escritor angolano José Eduardo Aglusa no Instagram. Quase todos os moçambicanos de quem eu gosto têm em casa uma tela ou um desenho de Xixorro. Isto deve querer dizer alguma coisa. Vão ver que vale mesmo a pena. Eu atrevo-me a secundá-lo na sugestão. E com isto encerramos mais este episódio do podcast Na Terra dos Cacos. Se gosta, não deixe de nos seguir nas habituais plataformas de podcast. Obrigado, professor. Um abraço. Até ao próximo episódio. Um abraço. Até a próxima. O público fica no ouvido.